Oi, meninas e meninos, Deus abençoe vocês. Aqui é a Bilu. Eu tô aqui com vocês, mas eu tô com a cabeça em outro lugar. Eu quero contar uma história para vocês. Acho que vocês viram aí pelo texto. Hoje é segunda-feira, um dia após o Dia das Mães. E eu imagino hoje, eu me deparei com uma situação que eu sempre falo que nós precisamos estar preparadas para a obra de Deus. Como estar preparada? Sempre lendo a palavra de Deus, né? Se possível, e é possível, porque não tem nada que nos impeça a não ser nós mesmos, né? Ler a palavra do Senhor todos os dias. Como que eu vou evangelizar uma pessoa se eu não leio a palavra de Deus? Né? Se eu não me sustento da palavra dele diariamente, Deus não vai me usar. E como que eu posso me preparar para evangelizar as pessoas? Lendo a palavra de Deus, porque quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu vou me convencer, mais o Espírito Santo de Deus vai me convencer que a palavra de Deus é a verdade imutável, e ela, como a palavra imutável diz, ela não muda, ela é ela e é a essência dela e pronto, e a essência dela é o amor de Cristo pela nossa vida, o amor de Deus pela nossa vida, né? Eu comprei aqui folhas de hibisco e eu tô repondo aqui o meu pote. E hoje nós vamos conversar a respeito disso. Como eu vou evangelizar uma pessoa se eu não estou preparada, né? Como vocês vão falar assim, mas Deus, ele usou até uma pedra para falar com uma pessoa, né? Mas você quer ser uma pedra, às vezes até uma pedra de tropeço na vida de alguém. Você quer ser essa pessoa? Não. Então, seja a pessoa que está preparada para evangelizar, preparada para falar do amor de Cristo, preparada para ver um rostinho lindo, como eu vi agora cedo. São 9h30 da manhã, de segunda-feira, e um rostinho lindo. Eu falei para a pessoa assim, Deus te abençoe. Eu falei, bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, Deus te abençoe. Muito educada, muito linda, né? Aí eu falei para ela, e a mãe e o pai, tá bem? Ah, tá bem. O pai tá com muita gripe lá em casa, tudo. E eu tô aqui. Aí não sei o que nós falamos uma para outra, que eu falei para ela, e você tem ido para a igreja, né? Ela falou assim, não mais. Eu falei assim, como não mais? Eu falei, não mais. Eu falei assim, mas tudo bem, você não tem ido para a igreja, mas você tem orado ao Senhor, buscado a presença dele, você tem lido a Bíblia todos os dias. Eu falei assim, não mais, eu não quero mais saber disso. Quando você ouvir isso, o que você vai fazer? Bíblia nela! Como eu vou chegar nessa pessoa e falar, ai, Jesus te ama? Não faz isso, Jesus. Não, irmãs. Fala do inferno de Deus, fala da justiça do Senhor. Nós precisamos falar da justiça do Senhor para as pessoas. A gente fala tanto do amor de Cristo, mas a gente esquece de falar da justiça. Sabe por quê? A justiça dói, a justiça dá medo, a justiça nos mostra quão fraco nós somos. Aí eu falei para ela, aí eu comecei a evangelizar ela. Evangelizar. Ela vem de uma família cristã, né? E ela está num comércio, eu não posso ficar falando muito tempo, mas olha, Deus separou o tempo certo para nós, porque eu fui a primeira cliente lá na loja, e quando eu já tinha terminado de falar de Cristo para ela, aí chegou o próximo cliente. Deu tempo de eu abraçar ela, né? Mas sou eu? Não. É o Espírito Santo de Deus, é o que eu sempre falo. Nós precisamos estar preparadas e cientes de que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. E como eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está na minha vida? Porque eu tenho buscado o Senhor todos os dias da minha vida.
porque eu tenho buscado a palavra do Senhor e viver os ensinamentos de Cristo na minha vida todos os dias da minha vida. Isso me garante que o Espírito Santo de Deus está em mim. Aí eu falei para ela, né? Comentei com ela que nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando eu falei para ela, eu deixei bem claro, meu amor, se você se afasta da palavra do Senhor, não vou nem falar de ir para a igreja, porque é uma desobediência, porque o Senhor falou, na palavra dele, ele fala que nós temos que congregar, né? É um mandamento, é uma ordem. Congregar é uma ordem na palavra de Deus. E aí, olha quem tá aqui, olha. Olha esse zoião, gente. Olha, ele é vesguinho. Aí, o que acontece? Não sobe na pia. Aí eu falei pra ela, né, passei pra ela algumas passagens. É sempre bom a gente ter algumas passagens da Bíblia no nosso coração, né? Sabe aquela palavra assim, eu vivo essa palavra todo dia? Essa palavra que a gente tem que ter em nós, convencendo a gente, para que a gente possa convencer outras pessoas, né? E eu sempre falo, quando eu vou evangelizar, vou falar de Cristo com uma pessoa, eu sempre falo da importância do Espírito Santo na nossa vida. E eu falei para ela assim, olha, se você está declarando para mim que você não quer mais saber dessas coisas, é porque você não quer saber de Cristo. Ela regalou os olhos. Eu falei assim, se você não quer saber da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não quer saber da Bíblia, você não quer saber de Cristo. Se você não busca o Senhor em oração, é porque você está negando Ele, né? E o inferno está, aí eu falei para ela, a gente precisa falar, sabe o que acontece? Vocês evangelizam as pessoas omitindo o inferno, vocês já perceberam isso? Vocês omitem o inferno. E não, gente, vocês estão omitindo, isso é pecado. Omitir o inferno para as pessoas que você está evangelizando é um erro muito grave, Eu falei para ela, se você está negando os mandamentos do Senhor, você não está vivendo mais os mandamentos do Senhor, porque você não está indo para a igreja, você não está mais vivendo os mandamentos do Senhor, né? Se você não está lendo a palavra de Deus, você não está mais vivendo os mandamentos do Senhor. E se você falou para mim que você não quer mais saber dessas coisas, é porque você está negando a Cristo. E eu falei para ela, e para você que está negando a Cristo, meu amor, não existe outro lugar que o inferno para você. Eu falei para ela, é isso que você quer? Porque o inferno não é aqui. Por mais que você passe por algumas dificuldades, eu falei para ela, nós somos jovens, nós passamos por dificuldades, né? Nós estamos na fase ali da desobediência, né? Eu falei para ela, e a gente não quer mais ouvir pai, não quer mais ouvir mãe, né? A gente se acha no direito de achar que a gente está certo e tudo que a gente quer é bom, não. E principalmente quando a gente engloba um mundo da adolescência, que é o mundo da escola, o mundo escolar, né? E eu falei para ela, o mundo oferece coisas maravilhosas. O mundo oferece, não vou falar para você que não oferece. Ele oferece amigos interesseiros, amigos sorridentes, amigos assim que te ama. O mundo, ele vai oferecer tudo aquilo que agrada aos teus olhos. Eu falei para ela, o mundo não vai te oferecer coisas que vai te temer perante o Senhor, não. O mundo vai trazer coisas que te afaste de Deus. E eu falo isso para você que tem um filho, tem uma filha, tem uma nora, um genro, né, que está afastado do Senhor. Tem uma conversa clara, olha. Tem uma conversa clara com eles, sabe? Nós não podemos deixar afastar da nossa boca a condenação de Deus, a condenação de Cristo, porque
O Senhor fala que todo aquele, eu comentei com ela, todo aquele que crê em Cristo Jesus, né? João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Não vá para o inferno, não sofra, mas tenha a vida eterna, né? E se hoje você nega a Cristo, você não quer saber de igreja, não quer ler a palavra de Deus, não quer orar, não quer buscar o Senhor, você está negando a Cristo e você não crê mais em Cristo Jesus. Porque quando a gente crê em Cristo Jesus, a gente tem fome, a gente tem sede da palavra de Deus. Porque a única coisa que nos traz realmente na presença do Senhor é o momento da leitura da palavra de Deus, é o momento que a gente ora ao Senhor, é quando a gente tem um coração grato em Cristo Jesus, né? Isso demonstra, sim, que nós estamos em Cristo, né? A palavra de Deus, ela nos leva mais para próximo de Cristo Jesus. A palavra, a leitura, a oração, né? E quando a gente declara que eu não quero mais saber dessas coisas, nós estamos negando a Cristo e negando tudo aquilo que está em torno de Cristo, tudo aquilo que é referente a Cristo. Quando a gente fala, eu não quero mais saber disso. O ponto que eu quero chegar para vocês é o seguinte, para nós merecermos o inferno, eu quero dizer que para nós merecermos o inferno, a gente não precisa fazer nada. Porque nós já fomos condenados, nós já somos condenados. A palavra de Deus fala que nós já somos condenados. Então a gente não precisa fazer nada para merecermos o inferno, né? Agora, para nós merecermos a Cristo Jesus, nós merecemos, né, merecemos os céus. Para nós merecermos os céus, nós precisamos apenas crer. Pensa bem, o Senhor, Ele não está exigindo de mim e de você nada que seja impossível, nada. Porque a própria palavra de Deus, ela já confirma, desde Gênesis a Apocalipse, ela confirma a grandeza de Deus. E não tem nem cientista, nada, não tem nada e nem ninguém para contestar a palavra de Deus, falar para ela, ó, isso é mentira, isso não é verdadeiro, isso é falso, isso é enganoso, não tem nada, gente, nada, nada. Então, a única coisa que o Senhor pede, creia, a única coisa que Deus pede, creia no meu filho. Creia é agora, crer é agora. Pai, eu creio em ti. Sabe o que acontece? Por que tem muitos jovens hoje se afastando da palavra do Senhor? Por falta de um bom professor na EBD. Por falta de oração na mesa, a hora que a gente vai almoçar, a hora que a gente vai jantar. Por falta de leitura da palavra de Deus dentro de casa, com o pai e com a mãe. Hoje os pais trabalham muito e não tem tempo para abrir a palavra de Deus e fazer uma reflexão com o filho. Por quê? Porque justamente eu não posso acreditar no contrário, porque esse pai também não tem conhecimento da palavra de Deus para passar para o filho. Porque o filho vai questionar ele em várias situações e ele não vai ter respostas. Por quê? Porque ele mesmo não lê a palavra de Deus. Ele só tem o contato da palavra de Deus, na verdade, quando ele vai para a igreja. Muitos pais hoje estão perdendo seus filhos para o mundo por erro deles mesmos. Por erro deles mesmos. Porque não quer ter trabalho, evangelizar dá trabalho, exige tempo, né? E a gente quer ver os nossos filhos nos céus junto com a gente. Eu falei para essa jovem,
as 10 virgens, 5 delas estavam preparadas. As outras 5 não estavam preparadas. Não é porque a lamparina estava apagada, porque elas não tinham querosene, porque elas não tinham isso, aquilo. É porque elas não tinham o Espírito Santo de Deus habitado dentro delas. Quando as 5 sábias bateram na porta, Cristo abriu a porta e elas entraram. As outras 5 que não tinham o Espírito Santo de Deus, as 5 que tinham o Espírito Santo de Deus, elas entraram para dentro, para morar no reino dos céus. As outras 5, as nécias, as virgens nécias que não estavam preparadas, elas não estavam preparadas por quê? Porque elas não tinham habitando dentro delas o Espírito Santo de Deus. Bilu, como que eu tenho a certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim? Através da leitura da palavra de Deus, através através da leitura da palavra de Deus, através da obediência, através da tua busca incessante na presença do Senhor. E isso tudo te traz uma maturidade espiritual, um entendimento da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus te dá essa certeza, porque a própria palavra do Senhor, ela dá essa certeza para você, de que você tem sim a certeza da tua salvação. Por que você tem a certeza da tua salvação, Bilu? Porque eu deixei um mundo lá fora. Onde eu vou, o mundo não me rodeia. Onde eu piso, o mundo não está. O que eu falo, eu não falo do mundo. E eu deixei de viver a vida do mundo para viver a minha vida em Cristo Jesus. E hoje eu vejo as maravilhas que é viver em Cristo Jesus. Eu vejo as maravilhas que é hoje você ver as respostas de Deus nas tuas orações. Hoje nós vemos a grandeza de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida dos que estão junto com a gente. E a gente vê os feitos de Deus dia após dia, o sustento dele, a alegria de louvarmos a Cristo, louvarmos o nome do Senhor. A alegria de estar indo para a igreja, estou indo fazer a obra, ou estou indo para ficar no banco, eu estou indo para louvar junto com os meus irmãos. Naquele rosto, eu não vi essa alegria. Não vi. Não tinha essa alegria. Tinha as dúvidas, muitas dúvidas. E aí eu quero falar para vocês, né? E aí eu quero falar para vocês, eu falei para ela assim, eu quero que você entenda que os nossos pais, eu sempre falo isso para os nossos jovens. Gente, eu tô aqui passando um cafezinho, que eu vou tomar um café, eu e a Fernanda. Eu falei para ela, eu quero que você entenda que os nossos pais são crianças como a gente, só que eles são crescidos, crianças crescidas, e com muito mais anos de experiência de vida que a gente. Muitas vezes eles falam com a gente meio rústico, mas às vezes precisa ser falado de um jeito rústico. Ou às vezes eles não aprenderam a falar de outro jeito. Sempre naquela correria, o pai e a mãe tem aquela mania de querer mandar, não, você vai fazer e tem que ser do jeito que eu quero. Eu não vou falar que tá errado, Porque o pai e a mãe, ele tem uma visão muito maior, muito mais ampla da vida do que a gente. E eu falei para ela, quando a gente tá com sede, a gente tá no mundo, porque quando a gente está afastado de Deus, a gente está no mundo, né? E no mundo jaz o maligno.
Quando a gente está no mundo, a gente não quer ouvir os pais. Mas eu falei para ela, ouve então, você não quer ouvir os teus pais? Ouve então a voz de Deus falando com você nesta manhã. Volte para Cristo. Volte para Cristo, porque a morte ela pode vir para mim agora, como ela pode vir para você também. E se a morte vir para você hoje, o inferno ele já está preparado. O teu lugarzinho no inferno já está preparado, porque é a promessa de Deus, é a justiça de Deus para você. Porque você hoje no teu coração você declarou que você não quer mais saber dessas coisas. E você quer saber do inferno então? Você quer sofrer as consequências do inferno? Eu falei para ela que o Espírito Santo de Deus fale grandemente ao teu coração nessa manhã, que ele arda no teu coração. Que você não volte para a igreja tão agora, eu já vou para a igreja. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor, ele quer intimidade com você. Ele quer que você volte a ler a palavra de Deus, volte a ouvir a voz dele. Sabe como a gente ouve a voz de Deus? Não é uma voz de tremor aí, olha, deu um relâmpago, acho que Cristo falou comigo. Não. Leia a voz de Deus, a palavra de Deus em voz alta. Você vai estar ouvindo a voz de Cristo falando com você. Toda a revelação no mundo que você precisa, ela está na Bíblia. Ela não está em outro lugar. Ela não está na boca de homens. Ela está na Bíblia. A revelação do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para te falar está na Bíblia. Não está em outro lugar. Não está na minha boca, não está na boca de outra pessoa, não está na irmãzinha do coque. Gente, eu uso o coquezinho, mas eu não sou irmã do coque. Não tenho nada a ver. Não tenho nada contra a irmã do coque. Ó, essas mulheres são fervorosas na fé. São mulheres ali que engolem todo dia a palavra de Deus. São mulheres fervorosas que creem em Cristo Jesus e elas querem que nós também creiamos em Cristo como elas creem. Muitos creem em Cristo assim. Ah, se Deus quiser, um dia, em nome de Jesus, ele. A mulher do coque, não, ele vai fazer, porque é promessa dele. Deus não falha, Jesus não falha. A mulher do coque, ela é assim. Ela toma posse daquilo, ela toma posse das promessas de Deus. Você que fala mal da mulher do coque, viu? Você que fala das mulheres, das senhorinhas do coque, ó, bata na tua boca 1000 vezes, porque elas estão aí também para nos ensinar a viver a nossa fé, a fé fervorosa. E aí voltando, né? Voltando para a palavra do Senhor. O inferno, ele já está para você. Você não precisa fazer nada. Tomar meu cafezinho aqui, sem açúcar. O inferno, ele já está para você. Você quer um cafezinho? Tô aí, ó, o cheirinho, ó. Que delícia. Eu quero dizer que o inferno já está para você. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Continua onde você está. Quietinho, quietinha, sem assumir nada. Continua quietinho aí, fazendo todas as coisas que vocês estão fazendo. O inferno já é para você. Agora você quer sair desse quadro de merecedora, de condenada já e de condenado que nós somos? Eu já não, porque eu já aceitei Jesus na minha vida e eu aceitei que Jesus mudasse a minha vida, porque também precisa disso. Não adianta você ir para a igreja e você continuar fazendo as coisas que você fazia quando estava no mundo. Que diferença é essa? Nenhuma. Você só está colocando o teu pé em lugares santos, imunda, continuando estando imunda. E sem deixar o Espírito Santo de Deus moldar a tua vida. Toma cuidado com isso, não se engane. Agora, para você merecer os céus, merecer as promessas maravilhosas de Cristo, viver uma vida plena em Cristo Jesus,
Não quer dizer que você não vá viver os perrengues aqui na Terra. Porque a gente mora aqui na Terra, aqui a gente vai viver os perrengues. Deus não prometeu que você nunca ia ficar doente, que você nunca ia ter problemas nenhum. Mas em tudo nós íamos agir a nossa fé e sabendo que Ele está conosco em todos os tempos. Quer viver uma vida em Cristo Jesus? Creia nele. Fala, Senhor, eu creio em Ti. Muda a minha vida. Transforma o meu coração, transforma o meu pensamento. Faça de mim uma pessoa merecedora dos céus. Faça de mim uma pessoa que agrada os teus olhos, os teus ouvidos. E tudo que eu fale agrade ao Senhor. Me afasta das pessoas do mundo, me afasta das coisas do mundo. Me ensina a viver plenamente para Ti, viver as Tuas vontades, os Teus desejos, viver os Teus mandamentos na minha vida. Me ensina a negar o mundo dia após dia. O Senhor, Ele vai fazer isso com você. Saia de cima do muro. Você está em cima do muro, o diabo ele não está te chamando, porque você já é dele. Ele não está te chamando, você já é dele. Você já é do inferno, nem do diabo não é, porque o diabo, ele também já é condenado. Tá? Você está pensando que o diabo, você vai chegar lá no inferno e o diabo vai começar a mandar em você? Não, ele é o primeiro condenado. O diabo, Satanás, ele é o primeiro condenado. Então, não queira viver a vida que Satanás tem te amarrado aqui na terra para viver. Porque ele também é condenado. Ele não vai poder fazer nada por você lá no inferno. E ninguém, nem teus pais, nem teus avós, nem Cristo Jesus, ninguém vai poder fazer mais nada por você quando você estiver lá no inferno. Não haverá água para beber. Não haverá paz. Porque onde há o pior lugar que existe é onde há a ausência de Deus, a ausência de Cristo, a ausência do Espírito Santo. E lá eles não vão estar. Saia do muro, porque Cristo sim, Ele está te chamando. Venha, vem, pega a tua cruz e siga-me. Ele está falando isso. As demais coisas Ele vai acrescentar dia após dia na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que hoje a palavra de Deus fale grandemente ao teu coração, que arda ao teu coração e que você volte hoje para Cristo, em nome de Jesus. Seja de Cristo e que as portas do inferno estejam fechadas para você, para que você possa entrar no reino dos céus com muita alegria, com o Espírito Santo ardendo ao teu coração dia após dia. Louve, louve e exalte ao Senhor, porque não há um Deus maior, mais magnífico, mais poderoso que nosso Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, por amor de mim, por amor de você. Mas no juízo final haverá justiça para mim e para você. Eu espero que o teu nome no dia do juízo esteja assim escrito no livro do Senhor. Que o teu nome esteja lá, ó, marcadinho no livro do Senhor. E que aqueles que não querem saber das coisas de Deus, o teu nome não vai estar lá. Mas a justiça de Deus vai pesar, de Cristo vai pesar sobre você. E Ele vai colocar a condenação dele, a ira dele sobre você. E você vai ser lançado no lago de fogo, onde vai ser sofrimento por toda a eternidade. Do mesmo jeito que nós hoje escolhemos viver a eternidade em Cristo Jesus,
para você viver a eternidade no inferno, na condenação, você não precisa fazer nada. Você só continua a estar aí. Você só precisa continuar a estar aí, na posição que você está. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de ninguém. Eu não quero saber de Cristo, não quero saber de oração, não quero saber de igreja. Não basta você não fazer nada. Continue na tua posição. Agora, se você quer viver as maravilhas de Cristo aqui já na terra, para poder viver lá nos céus também, aceite o Senhor como o Senhor e Salvador da tua vida. Abra a tua boca. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, a minha alma, o meu espírito nas tuas mãos. Que seja o Senhor me dominando o meu pensamento, o meu coração. Que não seja hoje mais a minha vontade, mas seja a tua vontade sobre a minha vida. Pai amado, me dê forças para negar as coisas do mundo e viver as tuas coisas, viver as tuas maravilhas. Pai amado, me dê forças para negar as pessoas, as coisas do mundo, as maravilhas que o mundo me oferece de bandeja dia após dia. Pai amado, que eu venha me humilhar aos teus pés nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. E dizer que eu creio em ti e a partir de hoje eu não quero mais viver se não for por tudo que o Senhor quer que eu viva, que se não seja para eu viver as tuas vontades na minha vida. Pai amado, escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero estar contigo no reino dos céus e viver as maravilhas ao teu lado. Pai amado, me perdoa dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas negações, da minha incredulidade. Me perdoa, Senhor. E me leva cada vez mais para ti. Hoje eu abro meu coração para que teu Espírito Santo entre em mim e me ensine dia após dia a palavra do amor, a palavra da justiça, e que eu viva a tua palavra dia após dia. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu espero que você tenha feito essa oração junto comigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.